a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia a todos os amigos da cidade. Nós estamos encerrando a semana, né? Sexta-feira é o dia que nós começamos a olhar já o sábado, as atividades que vamos ter, o domingo, a descanso. Muitas vezes nós estamos meio atropelados e não conseguimos nem pensar no descanso. Mas eu quero trazê-lo para essa sexta-feira para que você realmente pense nela como uma sexta-feira, que tem que ser muito bem trabalhada, com certeza, mas que você possa dizer, eu vou ter um tempo de qualidade nesse final de semana, para mim mesmo e para minha família. Eu vou ter um tempo de qualidade para minha vida espiritual, eu realmente vou estar me encontrando com Deus, não é? Estar dentro da igreja, da sua igreja, onde você congrega, e realmente dedicar tempo de qualidade para com Deus, para com o próximo, para com você mesmo. Isso te tira do estresse. Agora há pouco nós estávamos falando sobre o estresse. Te tira do estresse, te tira da preocupação, te dá um conforto, te dá paz. E a palavra de Cristo, ela te traz toda a segurança que você precisa. Esse é o nosso programa, o nosso projeto Amigos da Cidade. E o nosso projeto Amigos da Cidade tem esse objetivo, realmente de envolver você, de trazer você para dentro do projeto, para que você seja o amigo da cidade. O amigo da cidade que conhece a si mesmo, você se conhece, que você conhece o bairro, o local onde você mora, que você conhece a cidade que você vive e que você se interessa por ela. Por isso nós estamos aqui com a mensagem da fé, da esperança e a mensagem do amor. Eu tenho caminhado com vocês no livro, na carta de Paulo escrita aos Romanos, e essa carta fala muito sobre obras, ela fala muito sobre a justificação pela fé, ela fala sobre o pecado e que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, mas que em Jesus Cristo, que gratuitamente deu a sua vida por nós, nós encontramos o caminho da salvação, quando nós nos agarramos a Ele. E tem um texto também, que eu tenho caminhado e já conversamos sobre ele nessa semana, que está no capítulo 12, que fala sobre entregar realmente a sua vida como um culto racional, que a tua razão venha para isso. E o texto ainda diz que nós não devemos estar conformados com este mundo, mas nós devemos ser agentes de transformação deste século. Está no capítulo 12, versículo 1, 2 e adiante você pode ler também. Eu estou assim encorajando você a ler a carta aos Romanos que Paulo escreveu, o apóstolo Paulo, e como ele nos ensina a fé, sobre as obras, sobre a justificação, sobre realmente guerrearmos contra o pecado e entrarmos na presença de Cristo, e como ele nos orienta a uma consagração humilde e de fidelidade, verdadeiramente consagrando o nosso ser a Ele, ao Senhor Jesus, e verdadeiramente entendendo que nós estamos aqui, vivendo aqui, porque há um propósito para a nossa vida. Por isso nós precisamos ser transformadores. Eu te convido a ser um transformador. Esse é o projeto Amigos da Cidade, você é muito bem-vindo, nosso convidado já está aqui e o programa realmente é muito interessante para todos nós. Eu sou a pastora Jurema. Nós estamos de volta e, como eu disse, o assunto é bem interessante. Por quê? Porque você e eu, nós somos aqueles que levam a informação. Talvez você diga assim, eu não preciso muito saber sobre empresa, e nem sobre economia, e nem como fazer ou não fazer. Já estou tranquilo, já estou aposentado, e eu não preciso mais me preocupar. Precisa sim. Porque tudo diz respeito a nós, e você, mesmo tranquilo, talvez aí na sua casa, no seu espaço, você talvez se sentindo bastante seguro, tomara que sim, né? Nós ficamos felizes, mas você pode ser essa pessoa que leva a informação para alguém da sua família, para um vizinho, para alguém que você conhece e que precisa tanto dessa informação. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui alguém que faz tempo que não vem no programa, tá? Mas é do Sebrae, que é o Faco. Seja bem-vindo mesmo, é bom ter você. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui de volta. Nós vamos falar, Carlos, sobre economia atual, sobre como as empresas devem se comportar. E então,
Você que está, né, nesse ramo, na consultoria, você que atende tantas pessoas, tantos lugares, você já não atende mais as pessoas, né? Você atende um todo. Atualmente eu estou na área de políticas públicas do SEBRAE, né? Então eu tenho atendido mais a municípios, prefeituras, instituições, né? Para que a gente desenvolva um ambiente melhor de progresso das pequenas empresas, né? Então já não estou tanto na atuação, como você disse, empresarial ali, mas a gente acompanha, lógico, tudo isso, é parte do nosso trabalho, da nossa missão. Então a gente está bem ao par do que está acontecendo por aí. É preocupante o que acontece por aí? Então, a gente é bombardeado diariamente, né, por notícias não tão agradáveis, né? E aí é importante, um primeiro ponto é a gente distinguir um pouco do que é a notícia global em termos de país e o que é aquilo que te afeta enquanto pessoa ou enquanto empresário ou enquanto a sua empresa, né? É lógico que a economia determina muitas coisas, mas também é verdade que a generalização da crise, ela é, de certa forma, tratada como oportunidade para alguns, especialmente para a mídia, né? Toda crise tem uma oportunidade por trás. E a oportunidade da mídia é quando tem a crise para ela alavancar a audiência, uma série de coisas, né? Sem crítica, só constatando que são notícias que geram audiência, né? Então, o que a gente sempre comenta é o seguinte: procure avaliar aquilo que realmente está afetando dentro do teu setor, dentro da tua região. Eu tenho conversado com muitos empresários de muitos ramos e o que a gente percebe? Alguns setores são mais influenciados, né? Estão sendo mais visível a crise, isso, exato. Sentem mais, vamos dizer assim, né? Sim, crise. Então, alguns setores sentem mais, outros setores menos. Mas mesmo dentro de cada setor, algumas empresas sentem mais e outras menos. Então, o que determina a crise para uma empresa e não para outra, ou para um setor e não para o outro? E aí eu volto a chamar a atenção. A generalização da crise é que tem que ser pensada. Porque para alguns ela vai afetar de forma negativa, para outros não. É a velha história de que enquanto alguns choram, outros vendem lenços, né? A gente tanto ouve. Então, o importante é você conhecer o seu ramo, o seu mercado, saber aonde você está enquanto empresa, conhecer a si mesmo, para daí você tomar as decisões na sua realidade, não naquela generalização que a gente ouve todo dia. É importante a criatividade nesse momento? Fundamental, né? Fundamental. Porque é importante entender o seguinte: crise, ela é fundamental para o nosso desenvolvimento, né? Outro dia eu estava fazendo uma palestra para o pessoal de uma faculdade e eu estava dizendo exatamente isso. Primeiro, sempre existiu na história da humanidade, né? Desde que o homem teve que começar a cultivar alimentos porque a caça estava ficando escassa, ele teve que inovar, né? Então isso, eu até achei um livro lá esses dias, A Crise do Mundo Moderno. Eu vou ver o livro de 1929. Então, isso já faz parte da nossa história, vamos dizer assim. O mundo já passou por guerras que afetaram o mundo. E se você analisar, todas as grandes invenções, ou boa parte das grandes invenções, dos grandes saltos da humanidade, se dão exatamente em tempos de crise. Sejam guerras que fazem o desenvolvimento tecnológico, né? Seja uma crise por doença, que a gente já viu várias coisas, a ebola, não sei o quê, as epidemias, que geram também avanços na medicina. Então, toda crise tem um lado de oportunidade. Assim como a crise não afeta a todos, a oportunidade também não beneficia a todos. Beneficia, obviamente, dependendo de cada situação, de cada período, né? Mas então,
O importante é isso, é você reconhecer que existe, né? Porque também não adianta você achar que está tudo bem, que nada está acontecendo e que eu posso ficar na minha aqui, que não vai, né? Isso vai passar e tal. Não é assim, você tem que reconhecer que ela existe. Mas você tem que saber o que ela afeta a você, a sua empresa, para que você haja, né? E você deve inserir-se no problema. Uma coisa que eu sempre digo aos clientes, aos ouvintes, enfim, até a meus filhos, né, quando começa aquela acusação de um com o outro e tal, se você não faz parte do problema, você não tem como resolvê-lo. Aí você terceirizou. Se você terceirizou, você não é mais... não está no comando. Você não está mais no comando. Saiu do comando. Né? Até esses dias eu brinquei num artigo que eu escrevi para a revista SICAM, que quando Deus pegou lá Adão e Eva, né, comendo da fruta proibida e tal, e chegou lá para Adão, o que ele fez? Foi a mulher que tu me desses que me induziu, né? Quando ele foi para lá para Eva, foi a serpente que tu criaste que me induziu, né? E até hoje a gente não aprendeu a dizer assim, não, eu tenho parcela de culpa, ou eu estou nesse problema e eu vou agir para sair dele. Toda vez que a gente joga isso para frente, foi o governo, foi a prefeitura, foi o meu cliente, foi o mercado. Então você não precisa fazer nada. Quando nós olhamos até, você diz, é uma coisa importante, quando nós olhamos as culpas, né, e ficamos procurando culpas, tiramos o foco do olhar para nós mesmos. Exato. Né? Então, primeiro temos que olhar para nós, para aquele contexto de vida, e depois olharmos para essas situações que também precisamos olhar. Mas quando olhamos na questão daquilo que não nos vem, que tem que vir lá de outras fontes, né, que são os governos, da forma como eles agem, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos pontuar, temos que entender a história do governo atual, de como está agindo, para fazer a transformação, do que eu acho que o que eu li agora há pouco, que o apóstolo Paulo tanto fala aos romanos, né? Nós temos que ser agentes transformadores. Mas não podemos ser agentes transformadores se não estivermos transformando nossa vida. Tem que começar aqui, né? Existe. E depois trabalharmos no lado externo. Você me fez lembrar agora de uma história, né? Que o pai estava ocupado ali com o trabalho e o seu filho vinha a toda hora chamá-lo para brincar, enfim, ali para interagir, e ele estava precisando terminar uma determinada situação. Ele pegou uma folha de jornal, onde tinha um desenho, uma foto do mundo, né? Ele picou em vários pedacinhos e fez como se fosse um quebra-cabeça e passou ali para o seu filho. Ele falou, agora ele vai ficar um tempão para montar isso daí enquanto isso termina, né? 2 minutos depois, o menino chegou e falou, pai, já apontei. Mas como, filho? É tão difícil as peças, o mundo todo ali, aquele... Ele falou, não, pai, do outro lado estava a figura de um homem. Então eu usei, a do homem foi muito mais fácil para eu montar. E quando eu consegui transformar o homem, eu automaticamente mudei o mundo. Né? Muito legal. Então, basicamente é isso. Às vezes a gente não tem isso na perspectiva histórica e tudo mais. Mas, em último plano, nós somos responsáveis, inclusive pelo governo, inclusive pelas ações que estão aí. Então, e quando nós falamos sobre esse comportamento da economia atual, ela pega realmente diretamente na nossa vida, na nossa casa, e é ali que começam os ajustes. Exatamente. Agora também é importante a perspectiva de que toda crise é passageira, né? Senão a gente estaria lá buscando, sim, e são, né? Senão estaríamos lá nas primeiras ainda, né? Não teríamos saído. Todas as crises são passageiras, são transformadoras e precisa que a gente tenha então esse poder de nos mantermos firmes nesse processo. Ajustes têm que acontecer, né? Como eu estava dizendo, eu converso com pessoas, com empresários de diversos ramos. E dentro dos mesmos ramos, você ouve pessoas achando que não está bom, que tem que demitir, que vai fechar, que corre o risco. E você tem outros dizendo assim que está investindo, está precisando de gente para trabalhar, porque não está dando conta dos pedidos, né? E aí você pensa assim, o que faz essa diferença? Para esses que estão reclamando, eu sempre pergunto assim, o seu cliente mudou? Mudou, está mais exigente, está não sei o quê, está pesquisando mais, né? Legal. O mercado mudou? Não, mudou.
né? Tem menos gente comprando, tem menos renda, tal. Ah, legal. Os teus concorrentes mudaram? Aumentou a concorrência, ou tem empresas que não eram bem do setor, agora estão vendendo os mesmos produtos que eu. Os caras copiaram meu produto, sempre tem esse tipo de queixa, né? Tal. Ah, legal. E você? Você mudou? Continuei no mesmo. Esse é o raciocínio. Só consegui ver a mudança. Consigo ver a mudança, mas eu estou aqui, dentro da minha zona de conforto, né? Então, ao perceber mudanças, automaticamente você tem que mudar. Com certeza. É a única forma de você enfrentar uma situação diferente. E isso não é só a questão das pessoas que são microempresários ali fora. Tem aquelas pessoas que trabalham em suas casas, né? Sim, tem todo mundo. Aquela mulher que trabalha com a costura, que é costureira, é aquela pessoa que faz um pão, que faz um salgado, um bolo. Exato. E essa pessoa também tem que ter esse olhar de mudança, de transformação, o que eu posso atender melhor e como eu posso atender melhor a pessoa que vem até mim. Porque os clientes, eles gostam de ter aquele ritual, né? Aquela pessoa cuida da minha roupa, aquela pessoa faz um bolo para mim, mas quando não descobre-se alguém melhor, imediatamente, ou alguém que está fazendo melhor, não que seja melhor, né? Que a pessoa seja melhor, mas alguém que está oferecendo algo melhor, a pessoa vai... Em administração, a gente sempre diz que é muito mais difícil você manter um cliente do que você conquistar um. Então, o assédio aos seus clientes, obviamente, que ele vai ser sempre maior, né? Sempre vai ter gente entrando no mercado e tentando buscar. Então, você tem que se preocupar. Não é assim, conquistei você como minha cliente, eu te forneço aqui o meu pão, sei lá o quê, e beleza, você ficou meio automático para mim. Porque alguém vai sempre estar assim. Então, eu tenho que sempre te tratar como uma nova cliente, como uma pessoa que eu tenho que, independente do tempo em que a gente tem relação, eu tenho que sempre estar buscando uma inovação para você, te agradar de uma maneira diferente, para que você se mantenha, permaneça. E o Sebrae? O Sebrae, ele traz esse suporte para as pessoas que estão só olhando em volta e não estão conseguindo olhar para si mesmas? Então, a gente tem, né, como nossa missão o atendimento das micro e pequenas empresas, dos empreendedores, né? Nós buscamos ter esse portfólio, vamos dizer assim, essa programação de atendimento, seja de forma coletiva, através dos cursos e palestras, seja inclusive de forma individual, através de consultorias. Então, toda vez que alguém nos procura, né, com essas necessidades, a gente procura entender bem a realidade e encaminhar para um especialista. Porque também, vamos admitir, assim, eu estou dizendo aqui de um ponto de vista comportamental, mas não tem como dizer o que cada um tem que fazer, né? Então, esse é o papel que os nossos consultores vão fazer. Não, eu me inseri no problema, eu preciso mudar. Ok, o que é que eu vou fazer então? Nem sempre a pessoa tem clareza disso. Então, busca na consultoria ou no treinamento, né? E qual é a facilidade para chegar até o Sebrae? Qual o caminho? Não, na verdade a gente tem hoje multicanais, né? A gente tem através da internet, que está cada vez mais disseminado, a gente tem cursos à distância, inclusive gratuitos, a gente tem orientação também à distância pela internet, a gente tem um canal de relacionamento pelo 0800, que você pode buscar informações mais pontuais e até programações de treinamentos. E aqui em Campo Mourão a gente tem um escritório aqui na rua Santa Cruz, né, 1085, onde a gente também atende as pessoas e orienta e faz as agendas, enfim. Além disso, nós temos uma parceria muito forte com o município na Sala do Empreendedor. A Sala do Empreendedor funciona junto com a Agência do Trabalhador e ela é orientada a atender o microempreendedor individual. Então, aquela pessoa que está trabalhando na informalidade, quer formalizar o seu negócio, quer ter seu CNPJ, pode procurar a Sala do Empreendedor, vai ter toda a orientação, vai formalizar a empresa lá, né? E depois a gente tem a parceria para oferecer também as oficinas, os treinamentos. O microempreendedor individual ele tem uma condição muito diferenciada porque não existe custo nem da formalização, nem de alvará e nem das capacitações do Sebrae. É um incentivo bem grande que a gente dá para esse público. E é muito importante, né? Porque abre toda a linha de pensamento. Às vezes as pessoas pensam, eu vou fazer, né, uma empresa, vou fazer acontecer, mas de repente ela não conhece alguns detalhes que são assim primordiais. Sim. E quando se conversa com um consultor, vai tirar um parecer, parece que vem um choque, né? Ai, mas eu pensei que ia ser diferente, né?
mas depois vem a análise. E quando a pessoa realmente diz, vai levar mais tempo, talvez, para abrir, vai levar mais um pouco de tempo, mas vai ser importante, porque vai ser uma coisa diferente. Pra você ter uma ideia, às vezes a gente é questionado assim, mas vocês não estão aqui para apoiar? Né? Não, mas nós estamos apoiando. Ah, mas você está me fazendo fazer um monte de coisa, demorar um monte de... Não, mas é exatamente isso, né? Então essa visão imediatista do curto prazo, às vezes, quando você se depara com a necessidade de ter um estudo mais profundo, não estamos falando nada assim de mega, mas fazer uma análise do mercado, fazer uma análise daquilo que você pretende fazer, se realmente aquilo que você acha que o seu cliente vai comprar ou vai pensar é aquilo que de fato, então uma pesquisa, por simples que seja, né, com a vizinhança ou para você entender ali um pouco do perfil que você quer atender, é necessário para qualquer empreendimento, né? Então isso é o que a gente procura passar, procura orientar, fazer alguns cálculos mínimos de investimento e tal. O que a gente não deseja, e a gente fica muito triste sempre que acontece, é a pessoa que muitas vezes saiu do emprego, pegou lá as suas reservas, seu fundo de garantia, vendeu seu carro, né, investe numa determinada situação e 6 meses depois você vê aquilo, né, fechando, quer dizer, aquele sonho desmoronando, né? Isso é muito triste. E justamente porque talvez não procurou uma orientação, né? Achou que podia fazer, que tinha condições de fazer e de repente vai entrar numa realidade que faltou algumas coisas. E se tivesse buscado essa consultoria, teria sido mais fácil, talvez levasse mais tempo, o recurso não seria gasto de imediato, né, todo ele, seria bem empregado e teria uma resposta muito mais positiva. Exatamente. É muito comum as pessoas pensarem no investimento enquanto a parte física, né? Os móveis, os equipamentos e tal. Mas o investimento essencial é no conhecimento. É em conhecer a sequência de operações que você tem que fazer, conhecer as necessidades que você vai ter que ter enquanto empresário, conhecer o teu segmento, né? Para daí você investir no físico. Né? Isso não vai trazer um prejuízo, pode ser muito ou nenhum, né? Melhor que não seja nenhum, né? Sim, é verdade. Bom, eu estou com o Fábio aqui e eu quero aproveitar um momento com ele, ainda que estamos falando assim sobre essa necessidade de termos esse conhecimento que eu acho fundamental, e o programa e o projeto, nosso projeto é essa informação do conhecimento, despertar as pessoas, nos despertar, a todos nós, a realmente termos esse conhecimento. Mas eu estou recebendo um sinalzinho ali, mas eu tenho pelo menos 2 minutinhos que eu quero que o Fábio fale sobre o Fórum de Desenvolvimento de Campo Mourão, que eu sei que você tem estado em linha de frente desde o início, e só para fechar assim, como é que nós estamos com o Fórum. Ok, bem rapidamente. Então, só relembrando, o Fórum é um movimento de pessoas e de instituições no município, onde a gente projeta um futuro para quando o Campo Mourão tiver 100 anos. Né? Então, estamos pensando assim, além de mandatos partidários, né, a gente está pensando realmente no que a comunidade pode fazer em prol de um futuro melhor. Nós publicamos recentemente uma revista de indicadores, trabalhando 5 grandes temas, né? E agora, este momento do fórum, a gente está trabalhando o tema educação. Então, iniciamos já há 2 semanas, já fizemos 2 reuniões, e estamos num momento de ouvir especialistas, de levantar dados, saber a real situação da educação básica em Campo Mourão, e para propor no futuro, né, até início do ano que vem, uma proposta de futuro para a educação. Que não é uma proposta no sentido de entrega lá para o prefeito e manda fazer, né? Ou para a secretaria. Não, é uma proposta de comunidade, poder público, pais, tudo, como nós podemos fazer isso de uma forma coletiva, agregada, pensando no futuro de todos. Levando de forma participativa. Participativa, exatamente. Muito bem. Fábio, eu quero te agradecer, muito obrigada, e vamos pensar em voltar, né, no programa para nós falarmos assim, de repente até sobre o tema educação mesmo, em todos os índices que vocês estão levantando, e como isso é importante também nós lá em casa sabermos. Eu que agradeço o convite, estou à disposição, sempre que se julgar necessário, né? A gente estará aqui sem dúvida. E um bom final de semana a todos os nossos telespectadores aí. Obrigado. Nós vamos ser transformadores. Ótimo. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra, que alegria, aqui a gente